Olá, você que é seguidor do Atual, 5 anos compartilhando a verdade. Você vê imagens aqui do plenário da Assembleia Legislativa. Houve uma reforma até para essa nova legislatura. Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais como está esse local, esse plenário. A gente aproveita, porque é daqui que a gente faz os destaques deste início de semana com a equipe do Atual. A Defesa Civil identificou 12 municípios do Amazonas que estão em estado de atenção para a cheia. 12. O estado tem 62, incluindo a capital. Os técnicos estimam uma grande cheia para este ano de 2019, que deve atingir 50 comunidades no Amazonas. A Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Fundação de Vigilância Sanitária, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania elaboraram uma ação conjunta para garantir assistência aos ribeirinhos. A intenção de tudo isso é assegurar serviços e abrigo aos atingidos pela cheia. Você que não é aqui da região sabe que nessa época há muita cheia. O que a gente detecta também é que quando vem a vazante, não há aquele trabalho de retirada dessas famílias de áreas de risco. Parece que o pessoal fica aguardando o problema acontecer. Quem mora em área de risco também diz que não tem para onde morar, por isso que mora, reside nesses locais. Mas, enfim, é aquela velha situação, uma discussão que às vezes não tem fim. Outro destaque também do atual. Você confere ainda que o Ministério Público do Amazonas apresentou ação civil contra a ex-secretária de Infraestrutura do Estado, Valdívia Alencar, por improbidade. Na ação, o MP afirma que gestão fraudulenta gerou enriquecimento ilícito de empresários aqui no Estado. Ex-procurador-geral do Ministério Público no Amazonas é condenado a devolver R$ 1.200.000 aos cofres públicos. Acompanhe também essa reportagem no Amazonas Atual. Já o Supremo Tribunal Federal obriga o radialista Ronaldo Tiradentes a garantir direito de resposta ao senador Eduardo Braga. O radialista disse recentemente no seu blog que tinha vencido na justiça. Não é bem assim. O Supremo obrigou que ele possa ler o que disse o senador Eduardo Braga. A Assembleia Legislativa do Amazonas inaugura um novo plenário, que é esse local que a gente está aqui agora. Eu vou pedir para que o nosso web cinegrafista mostre esse novo local que a gente está vendo aí. Houve uma reforma que custou R$ 390.000. Você vê que ali tem o mapa do Amazonas, bem iluminado. E esse mapa do Amazonas está escrito Plenário Rui Araújo. A observação que a gente vê aqui é que ficou bem mais claro, né? Não ficou assim aquela iluminação que a gente via, escura. Ao contrário, ela está bem mais claro. As mesas onde ficam os parlamentares, que são essas mesas que você está vendo aqui, ó, essas bancadas onde ficam os deputados, elas também ficaram agora com uma tonalidade mais leve, mais sem ser escura, uma tonalidade mais branda também. E hoje vai ter essa inauguração. Por enquanto, os funcionários aqui da Assembleia Legislativa já testaram o som, já testaram a iluminação e algo que a gente vai observar também aqui. O plenário, ele agora tem câmeras, eu vou pedir para o web cinegrafista vir lá colocar exatamente nesse ponto aí, na parede. Você vê, num primeiro plano, uma das câmeras. Aí você vê o telão e subindo o sistema de som. Então essa é uma das câmeras que vão ficar por aqui. O fato é que a gente observa também que os cinegrafistas que antes ficavam aqui no parlamento, agora eles vão ficar numa sala controlando de lá tudo isso. A gente está vendo um dos deputados chegando por aqui, que é o deputado Josué Neto. Ele se aproxima do pessoal. E a gente vai ver se ele chega aqui com a gente. Ele está se aproximando aqui, vendo como é que está a estrutura do local. Cumprimenta algumas pessoas.
ver como é que está. Lembrando que ele pode ser o deputado aclamado presidente da casa. Bom, a gente convidou o deputado José Neto, que estava aqui olhando como é que estão essas obras. Eu falava ainda há pouco para o nosso seguidor nessa live que o clima parece agora sai aquele sombrio assim que estava aquela estrutura um pouco pesada de tonalidade mais negra, né? E dá uma luminosidade maior. Primeiro, o que significa isso para quem trabalha aqui? O parlamentar que fica no plenário e os outros profissionais. Bom dia, Patrick. Um abraço aí a todos os nossos amigos, seguidores que estão acompanhando essa live do Amazonas Atual. Bem, na verdade, esse plenário ele foi construído e entregue em 2006. Né? Já se fazem aí quase 13 anos. 12 anos e meio, para ser mais exato, que foi entregue. Hoje existem novas tecnologias de transmissão de imagem, né? E principalmente em relação aos equipamentos mais modernos e também em relação à iluminação de LED, que esse projeto foi feito justamente para receber uma energia mais barata, que é a energia de lâmpadas LED, mais barata e que tem maior produtividade, né? E que recebem esses novos equipamentos, tanto de áudio quanto de vídeo, principalmente esses telefones celulares mais modernos, as câmeras Full HD. Enfim, essa reforma, tornando o ambiente mais claro, ela veio principalmente atender à utilização de novas tecnologias. Algumas outras reformas foram feitas para melhorar a acessibilidade, porque quando ele foi construído não havia a lei da acessibilidade, ou seja, dos cadeirantes, das pessoas que têm dificuldade em locomoção. As reformas que foram feitas ao longo do tempo foram reformas paliativas, né? Eram estruturas de madeira ainda, cobertas de carpete, agora não, agora o projeto tá por completo, as estruturas estão todas em alvenaria e nos ângulos corretos para que os cadeirantes possam ter maior acessibilidade. Então, daqui a pouco, se você puder, você vai ver que tem ali nas subidas e descidas de rampas as estruturas para se ter maior firmeza no cadeirante subir ou descer, né? Nas demais rampas também. Então, assim, essa reforma ela veio atender não apenas uma questão de conforto, não. Na verdade, ela veio atender a demandas como tecnologia, né, a valorização do servidor da imprensa, da pessoa, do repórter, do cameraman, do fotógrafo, das pessoas que aqui trabalham, assim como também a questão da acessibilidade. Então, se a gente pegar uma live do Amazonas Atual de 2 meses atrás aqui, nesse plenário, você vai ver a diferença de imagem, né? E principalmente uma imagem mais confortável até para os nossos seguidores. Muito Basicamente legal. isso. A gente já está notando isso na imagem, de fato, ela Isso, está né? bem mais perceptível, não é aquela escuridão que a gente percebia antes. Deixa eu mudar de assunto um pouco com o senhor e falar da eleição aqui na Assembleia Legislativa. O Belão, ele retirou a candidatura dele, alguns dizem temendo uma vexatória derrota, e o senhor está sendo visto até como o aclamado. Mas eu ainda conversava com o senhor fora da hora, o senhor dizia assim, olha, quando termina, né? Só quando termina, porque ninguém sabe como é que é. Como é que está o senhor nesse aspecto da eleição aqui na casa? Não, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui claro que nós temos um respeito, uma amizade muito grande por todos os colegas, né? No início da semana passada, o deputado Serafim Correia retirou a candidatura. No final da semana, o deputado Belarmino Lins retirou a candidatura. E isso eu acho que foi bom por vários motivos. Foi bom porque
Existiu um trabalho logo após logo após o término do segundo turno, né? Existiu esse trabalho de conversa com os colegas. Nós já aproveitávamos até mesmo durante o segundo turno com os colegas deputados que estavam apoiando o atual governador Wilson Lima para tratar desse assunto. E claro que esse trabalho ele veio crescendo com o tempo. A retirada de candidatura do deputado Belarmino Lins, tanto quanto do deputado Serafim Correia, não vou dizer que foi uma desarticulação, pelo contrário. Eu entendo que quanto mais candidatos, melhor, mas houve uma conjuntura, né? Muitos amigos, muitas pessoas que estavam ao nosso lado, para que a gente obtivesse, antes de acontecer a eleição, a maioria dos colegas declarando o voto. Né? Essa eleição foi uma eleição diferente, as mídias sociais participando efetivamente juntamente com os portais, os colegas todos fizeram questão de participar e de declararem o motivo do seu voto e o voto para quem seria. Então acredito que foi um novo momento de uma eleição da Assembleia Legislativa e que eu quero nesse momento, né? Não existe o clima de já ganhou. Eu estou aqui na casa nesse horário e cheguei antes disso, justamente para conversar com os colegas. Nós estamos atendendo, estamos visitando e acompanhando as reformas, porque o colega que vai entrar em um gabinete, ele no mínimo tem que ser pintado, né? Os gabinetes estão sofrendo pequena reforma, como iluminação, pintura e recuperação de móveis. A Assembleia Legislativa não está comprando móveis novos, diga-se de passagem. Nós estamos recuperando os móveis antigos, que estão há 4 anos com utilização, sendo utilizados e precisam de pequenas reformas. E a gente está acompanhando tudo isso, acompanhando os colegas dentro das suas comissões, né? Porque se hoje nós temos 16, 17, 18 votos, é sinal que cada colega vai receber 16, 17, 18 votos, né? Todos os assuntos internos estão sendo tratados de forma interna entre os 18 colegas, presidências de comissão, quer dizer, então está tudo muito bem encaminhado para que esse grupo de pessoas, de colegas sejam também presidentes de cada uma das suas comissões. Deputado, a gente notou que os deputados seus, colegas, foram ao longo das semanas dizendo o voto deles. Eu voto no Josué, eu voto no Josué Neto. Aquilo ali foi uma crescente. O senhor acredita a quê? Essa situação que pode se tornar uma aclamação ao seu nome a presidente da Assembleia? Veja, nós tentamos nos comunicar da melhor forma possível, né? A minha presidência, o momento que fui presidente da casa, entre 2013 e 2016, tivemos 2 momentos extremamente diferentes. 2013 e 2014, com a arrecadação do Estado em alta, a participação da Assembleia do décimo em alta, superávit na economia amazonense, e o inverso completo nos anos seguintes, 2015 e 2016. E isso foi muito bem explicado para os colegas, né? Nós fizemos entre 2013 e 2014 uma presidência voltada para o mandato dos deputados, que isso significa o quê? Que cada deputado pode produzir mais e o reflexo e a consequência disso é que a população ganha, o estado do Amazonas ganha. Então, quando você concede a um colega deputado todas as ferramentas para que ele possa exercer um bom mandato, em automático o estado ganha. Aquela região que ele trabalha ganha, a bandeira de trabalho dele, que pode ser educação, pode ser a saúde, pode ser a mulher, pode ser a juventude, pode ser o esporte, pode ser a segurança. Qualquer dessas áreas, de alguma forma, a sua ação ela é potencializada para o positivo, né? Ela é potencializada e isso faz com que essas ações cheguem até aos municípios ou até as suas áreas de atuação. Então, isso nós explicamos muito. Uma das coisas que eu fiz questão de demonstrar é que em um ano eleitoral de 2014, enquanto eu era presidente, nós conseguimos eleger 20 deputados. Dos 24,
20 foram eleitos, 17 estaduais e 3 federais, né? E isso foi reflexo exatamente do quê? Da valorização do mandato do colega. E muitas das coisas naquele ano, naqueles 2 anos, 13 e 14, a sociedade amazonense também ganhou muita coisa, justamente por conta do trabalho dos deputados. Então, isso foi algo que a gente pôde mostrar com números, com realidade. E eu acredito que a partir da eleição, caso eu venha a ser presidente, né, a minha vontade é de ser presidente de todos. Se todos os 24 deputados puderem votar em mim, eu aceitarei com muita alegria, e a responsabilidade só aumenta em ser deputado de todos, para que todos possam fazer um bom mandato para a população, para o nosso Amazonas. A gente está notando aqui muita cautela da parte do senhor, até para evitar esse clima do que o senhor mesmo já falou, de já ganhou, não é? Mas suponhamos que o senhor seja de fato aclamado e vença a eleição, aliás, seja aclamado como presidente da casa. Já tem alguma prioridade logo de início? As nossas prioridades no momento são duas, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, fazer com que a população seja mais presente na nossa casa. Nós queremos, além de fazer um local de visitação pública, nós queremos tratar os assuntos que são prioridade do nosso Estado, né? Seja concurso público, seja melhoria dos serviços públicos, seja nas orientações e encaminhamentos para o Executivo. E eu digo uma coisa, a Assembleia com 24 deputados, ela consegue enxergar melhor as necessidades da população, e isso é algo que nos fortalece muito na hora que a gente destina uma emenda. Quando você destina uma emenda, por exemplo, de R$50 mil para a reforma, a construção de um parquinho para criança, é porque o governo ainda não enxergou aquilo, né? E o deputado estadual vai lá e enxerga, porque as crianças hoje, principalmente a partir de 9, 10, 11 anos de idade, elas são alvo, muitas das vezes, do olhar do narcotráfico, do tráfico, né? Não quer dizer que elas vão usar drogas, mas elas são os principais agentes que encaminham, né? Que fazem o transporte, enfim. Então, isso é algo que nos fortalece nessa destinação dessas emendas. A recuperação de uma quadra de uma escola, de um ginásio, a recuperação, o encaminhamento de recursos para melhorar a atividade de um centro de mães. O governo do estado muitas vezes não consegue enxergar isso, mas os deputados estaduais enxergam. O governo enxerga muito o que é macro, né? Ele enxerga o muro de contenção do município, ele enxerga o abastecimento de água, ele enxerga o CET, que é o Centro de Ensino de Tempo Integral, mas essas coisas pequenas o governo do estado não consegue enxergar. E aí entram os recursos das emendas que os deputados destinam para esses fins. Bem, sendo presidente, tem um relacionamento com o governador Wilson Lima, como é que pretende? Eu cito uma situação agora, que a sede da Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, não está junto ao povo. Está num shopping, num térreo lá escondido, bem distante. Alguma orientação pode ser dada do, quem sabe, futuro presidente da Assembleia, ao governador, para mudar isso? Bem, veja bem, pelo que eu sei é na Zona Norte, né? O shopping na Zona Norte é a zona mais populosa é a segunda zona mais populosa da cidade, né? A segunda zona mais populosa da cidade. Então acredito que seja um bom lugar. O que se pode melhorar são exatamente o acesso aos DIPs, né? O aumento do número de DIPs, a melhoria desses serviços. Então acredito que isso realmente é algo que a gente pode pensar já e detectar onde nós temos poucos servidores da Polícia Civil. E bom você falar nisso, que eu acabei de lembrar aqui de um fato. Conversei com um grupo de policiais civis no final do ano passado, exatamente sobre isso. Nós temos aí escrivães, nós temos outros profissionais que entraram via concurso na Polícia Civil, que muitas vezes estão fazendo o trabalho de receber os boletins de ocorrência, quando na verdade não é essa a função do policial civil. Isso pode ser feito até por um estagiário, porque basta alimentar o sistema. Você recebe, o cidadão, ele vai até o DIP, ele
faz o boletim de ocorrência, né? E entra no sistema e a partir dali todos os profissionais da Polícia Civil eles estão habilitados a fazer o que é necessário, principalmente o que? A pesquisar, a interferir diretamente naquilo que causou o roubo, o sequestro, o assassinato, enfim. Então, esse trabalho poderia ser feito por estagiários, né? O que garantiria um maior retorno à população do trabalho efetivo da Polícia Civil. Isso é algo que a gente tem conversado bastante. Eu acho que a minha relação com o governo é uma relação da casa, né? Seja o colega de oposição ou de base, cada um sabe o seu papel. O presidente da Assembleia Legislativa ele deve ter uma relação institucional, né? A gente não pode, de forma alguma, usar a cadeira de presidente para prejudicar o governo ou para facilitar o governo, né? Isso cabe aos deputados que são da base e da oposição, tentar ajudar as ações do governo ou fiscalizar e criticar tudo que for de errado, até porque nós sabemos que nem o governo dos Estados Unidos hoje, que é o país mais rico do mundo, tem 100% de solidariedade da sua base aliada. Hoje, o presidente Trump, ele sofre bastante porque ele quer construir um muro e o Congresso americano não quer deixar ele construir um muro. Então, se o Trump tem uma oposição, imagina a gente aqui no Amazonas, né? O governador vai ter oposição, assim como vai ter a situação. E isso é bom, porque a oposição abre os olhos, né, para o que está errado e vai caber ao governador atender ou não determinados debates aqui, o que é extremamente salutar e democrático e bom para o Estado. O senhor já presidiu o parlamento estadual, né? Sim. O que fazer para que o parlamento não seja um anexo do governo do Estado? Primeiro, é preciso a gente conquistar um sentimento de responsabilidade, é preciso conquistar um sentimento de respeito e que, muitas das vezes, os nossos debates aqui possam exatamente chegar ao governo do Estado, que é quem executa, né? Então, o anexo é o quê? É tudo que o executivo disser, a gente dizer sim, senhor. E, na verdade, a gente não pode ser 100% sim, senhor. A gente pode encontrar o equilíbrio e fazer com que os reais problemas do Estado aqui seja uma caixa de ressonância para isso, e é isso que a gente precisa. Quando eu falei aproximar a Assembleia do povo, é isso, é o deputado chegar nos municípios, chegar nas suas bandeiras de trabalho e a partir dali conquistar aquilo que o governo do Estado ainda não executou. Então, isso é ter responsabilidade e ter o respeito do Executivo. Muito obrigado, deputado estadual José Neto, por esse bate-papo aqui com a equipe do Atual nessa manhã. Você é meu amigo, nós somos amigos há muitos anos. Eu acredito que pelas minhas contas mais de 20, né, Patrick? E o Patrick conheci o Patrick na Rádio Amazonas e eu na Difusora. A gente sempre foi muito amigo, assim como nós temos relações com os nossos companheiros de trabalho das outras rádios, né, Patrick? Sempre tivemos, sempre tivemos. Não eu, nós dois, sempre tivemos com todos os demais. Então isso é o mais importante, é isso que a gente precisa e dessa forma eu acredito que a gente consegue mais. A gente não precisa brigar com ninguém para conseguir o que a gente quer. Eu tenho certeza que você está num lugar que talvez nunca imaginasse que tivesse, mas hoje está se sentindo muito bem em estar trabalhando com o Valmir, com toda a equipe do Amazonas Atual. Muito obrigado. Bom dia. Ok. A gente vai aproveitar e vai mostrar a parte lá dedicada às pessoas com deficiência. Vamos descer um pouquinho. Chegar aqui nesse ponto. Lembra você que pareceu ficar bem mais claro, né? Bem mais claro. A gente vai descendo. Você vai vendo aí. Agradecemos ao pessoal da segurança que está permitindo a gente fazer isso. E você, por exemplo, vai ali naquela parte onde é o acesso a pessoas com deficiência. A gente vai descendo aqui e passa por aqui. Ele vem por aqui, a pessoa tem a rampa, né? Essa rampa entra aqui à direita também, essa outra parte, e aqui, para quem também tem alguma dificuldade de locomoção, tem outra rampa
Aqui se sobe exatamente para onde fica a chamada mesa diretora, essa parte aqui de cima. Aqui é a visão que o parlamentar tem daqui lá para baixo, onde ficam os deputados, e a gente vai encerrar essa live mostrando o mapa do Amazonas, que é uma das novidades dessa reforma. É exatamente essa imagem que a gente finaliza. Atual, 5 anos compartilhando a verdade.